Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao painel Segurança e Gestão de Riscos, Desafios e Alternativas para as Empresas. Eu sou Lindomar Martins de Mesquita, sou gerente de Segurança do Trabalho da Samarco na unidade de Ubu, e eu vou ser o moderador deste encontro, né, e agradeço aqui as presenças da Carmen Migueles e do Thales Henrique Ferreira. A Carmen, ela é diretora da Simba, e o Thales, ele é coordenador de risco da Anglo América. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como um impulsionador da retomada econômica no Brasil por meio de ações concretas. O nosso evento virtual conta com o patrocínio master da mineração Vale Verde e Vale e um patrocínio Ouro da Anglo América. E para iniciarmos este painel, eu gostaria de convidar o Thales, para que o Thales possa fazer as suas considerações e fazer a sua apresentação, transmitindo aí a sua experiência, para que nós possamos aí ter um aprendizado nesse nosso bate-papo. É com você, Thales, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Lindomar, uma boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o processo de gerenciamento de riscos da Anglo América, os seus desafios e alternativas dentro do nosso negócio. Vou compartilhar rapidamente a minha tela com vocês. A ideia hoje é falar sobre segurança e gestão de riscos dentro da Anglo América, do nosso negócio. Antes de passar sobre esse processo de gestão de riscos, uma rápida passagem sobre a nossa agenda, né? Então, vamos falar um pouco sobre o contexto da Anglo América no Brasil, o gerenciamento de riscos operacional na Anglo América, os seus desafios e obviamente, alternativas, e apresentar uma alternativa que atualmente estamos investindo, que é a gestão digital de controles críticos. Bem, a Anglo América é uma empresa que está há aproximadamente 50 anos no Brasil, possui 2 negócios, sendo que um deles é a mineração de ferro do sistema Minas Rio, né, que conta com uma logística integrada, né, com capacidade de produção aí de 26,5 milhões de toneladas ano, tá? Onde nós temos a mina e o beneficiamento localizados em Conceição do Mato Dentro, e o nosso porto localizado no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, né, interligado por um mineroduto de 529 quilômetros de comprimento, tá? Temos outro negócio no estado de Goiás, as operações de níquel, né? Lá extraímos, né, e beneficiamos o ferro-níquel em 2 unidades, uma no município de Barro Alto e outra no município de Niquelândia, tá? Com capacidade de produção na ordem aí de 44 mil toneladas por ano. Essa introdução se faz necessária para vocês entenderem como o nosso gerenciamento de riscos funciona. Antes da gente falar um pouco da gestão de riscos da Anglo América, eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês um vídeo mostrando como pensar em risco. É uma provocação, né, da sociedade, como nós devemos pensar em risco. Vamos lá. Meet Carl. Doesn't look like much of a risk taker, does he? Yet, from the moment he wakes up, Carl takes risks. Risks that are so routine, he rarely stops to think about them. A bit like most of us, in fact.
Risks come in all shapes and sizes, and they affect every aspect of our lives. Carl thought about buying a motorbike rather than a car. But then he considered how safe that would be. He even wondered about the weather. There are risks everywhere we look. We have to decide how serious they are and take action to avoid or reduce them. Which is fine when we only have ourselves to think about, but things get a bit more complicated when other people are involved. And some potential risk events are so catastrophic that it's difficult to imagine them happening at all. But they can, and they do. Like individuals, companies face multiple risks, which can have multiple consequences, only on a much bigger scale. It doesn't matter what kind of business we're in. Carl works here. But he could be working here, or even here. Every business or operational decision we make has a risk attached. Just knowing the risks is not enough. We have to prioritize them, manage them effectively, put the right controls in place, and monitor that they're working properly. Because risks don't go away. They can hit us tomorrow, or the next day, or the day after that. Quite a challenge, isn't it? But it's also an opportunity, if we get it right. Bem, a ideia aqui é fazer uma reflexão, né, sobre pensar nos riscos, né? Uma forma bem interessante da gente introduzir como o gerenciamento de riscos operacional deve ser executado dentro das empresas, assim como é executado na mineração e na Anglo-América. Bem, contextualizando um pouco o gerenciamento de riscos operacional, né, ele tem uma história aí bem razoável dentro da Anglo-América, mais de 10 anos, tá? E como nasceu esse gerenciamento de riscos, né? Uma primeira necessidade que foi vista pela liderança operacional da Anglo-América foi a de formalizar, de padronizar o gerenciamento de riscos dentro do negócio, né? Então, isso veio, obviamente, da máxima liderança da empresa em 2008, uma necessidade da gente institucionalizar e formalizar o gerenciamento de riscos dentro do negócio. Haja vistas as ameaças que rondam as operações de mineração, bem como as oportunidades que nós temos presentes dentro do negócio. Para que isso fosse feito, foi necessária a parceria com institutos acadêmicos. Dentre eles, eu destaco a parceria que foi feita com a Universidade de Queensland, né, onde o professor Jim Joy foi um dos responsáveis, aí, junto com a equipe da Anglo-América, da estruturação do processo de gerenciamento de riscos dentro da empresa, como sistema de gestão e como forma de capacitar os nossos empregados na cultura de gestão de riscos. Essa cultura ela foi disseminada em várias universidades do mundo, onde no Brasil destaco a USP, onde o Sérgio Médici é um dos tutores e responsáveis também pela execução dos treinamentos e da gestão de riscos como um todo da Anglo-América, né? Eu diria assim, na parte de treinamentos A3. Segurança é o principal valor da empresa, então foi a variável utilizada para que o gerenciamento de riscos fosse implementado dentro do negócio. O gerenciamento de riscos, obviamente, não trata somente a questão segurança, mas foi uma porta de entrada importante para que empregados, executivos e todas as áreas e stakeholders entendessem a importância do gerenciamento de riscos dentro da empresa. Bem, um pouco do gerenciamento de riscos, né, um modelo global de gestão integrada de riscos, análogo à ISO 31000,
tá? Então, tem como referência o padrão internacional, né, que busca uma abordagem consistente e integrada em todas as áreas e níveis organizacionais do negócio em relação à gestão integrada de riscos. Aqui existem dois conceitos importantíssimos na gestão de riscos. Primeiro, uma abordagem horizontal, ou seja, que, de certa forma, assista todas as variáveis do negócio, sejam elas sociais, de segurança, saúde ou ambientais, financeiras e operacionais, e vertical. Essa abordagem vertical é importante porque ela precisa vir desde o executivo do negócio até o nível operacional. Ou seja, o gerenciamento de riscos, ele assiste todas as camadas da empresa no intuito de munir essas pessoas com informações para a tomada de decisão correta. Tá? O processo de gerenciamento de riscos tem um longo storyline dentro da Anglo American e aqui no Brasil. Eu destaco aqui, desde o início, o processo de composição de materiais de treinamento, e hoje, em 2021, nós já estamos falando de uma gestão digital de controles críticos. Então, se trata de uma jornada interessante e importante para o negócio da mineração, e não diferente dentro da Anglo American. Bem, nós temos aqui os conceitos e terminologias do gerenciamento de riscos, eu não vou me ater muito a isso, porque já é de conhecimento de boa parte da mineração, mas nós temos aqui a estrutura da ISO 31000, né, onde a ideia do gerenciamento de riscos, não só da Anglo, mas como de outras empresas, é identificar, priorizar as condições perigosas, né, analisando e avaliando e definindo uma estratégia de controles. E aqui eu destaco quais são os principais desafios desse processo dentro das empresas. O primeiro desafio nosso diz respeito a gerenciar mudanças. Vivemos um ambiente dinâmico, a mineração ela é dinâmica, não só a mineração, como o mundo todo, o tempo todo nós temos mudanças e surpresas dentro aí do nosso cenário, no nosso contexto, e tornar o gerenciamento de riscos vivo, permeável, para, de certa forma, ser resiliente o suficiente para absorver mudanças, é um primeiro desafio que a gente vai detalhar. Um segundo desafio importante é a comunicação e, obviamente, consulta, né? Comunicação entre expectativas de executivos e necessidades de empregados, no intuito de trazer um ambiente homogêneo e, de certa forma, claro sobre o que acontece nas operações, quais são as questões relativas a riscos, e uma vez que existem condições que necessitam de apoio da alta liderança, como isso pode ser levantado rapidamente a alta liderança para a tomada de decisão e que a decisão seja assertiva, né? E o terceiro ponto como desafio são medidas eficazes, medidas de qualidade, né? De certa forma, equilibrarmos a magnitude dos riscos dentro das nossas operações e, obviamente, a qualidade dos controles que nós implementamos. Nós temos riscos de diferentes tipos, diferentes tamanhos, e para cada um nós precisamos saber qual remédio é o mais adequado. Isto é um desafio importante dentro do processo de gerenciamento de riscos. Fazendo um paralelo, né, desses desafios, primeiro eu vou mostrar a estrutura da Anglo American de gestão de riscos, e depois, obviamente, colocar um exemplo de desafio que nós enfrentamos recentemente, né? Primeiro, a gestão de riscos, para que tenhamos resiliência dentro do negócio, precisamos ter uma estratégia de gestão de riscos. A gestão de riscos da Anglo American, ela é desenhada em 4 camadas. Entendam essas camadas como um funil. A primeira camada é super abrangente e pouco profunda. Qual que é a ideia dessa primeira camada? É identificar riscos críticos, né? No linguajar operacional, a gente costuma dizer elefantes. São aquelas situações que podem, de fato, provocar danos severos ao negócio, né? Esse trabalho trata-se de um sobrevoo na operação e nos nossos processos, onde nós mapeamos processos, inventariamos as principais condições perigosas
e classificamos quais são esses riscos críticos. O segundo passo se trata da gestão de riscos com foco em um tema específico, né, ou nos riscos críticos. Neste ponto, neste momento, nós avaliamos e definimos a estratégia de controle que será desenhada para controlar esses riscos críticos. Então, pegamos cada risco crítico e fazemos uma análise, né? E utilizamos, obviamente, estudos, né, que chamamos de estudos baseados em um tema específico, que pode ser um RASOP, um RASID, um FMEA, e esses estudos vão munir os nossos boltais, né, com informações suficientes para a definição de controles. Controles estes que podem ser preventivos ou mitigatórios, né? Dentre esses controles, nós destacamos os controles críticos. É aqueles que, na sua ausência, aumentam em muito a probabilidade da ocorrência de um evento perigoso dentro das nossas operações. E, para esses controles críticos, é definida uma estratégia de monitoramento, né? Essa estratégia de monitoramento é desenhada com base nos mecanismos de falha dos controles críticos e é sistematizada. Existe um sistema já implementado dentro da empresa que, de certa forma, auxilia os donos dos controles críticos a fazerem esses monitoramentos. Daí nós temos a terceira camada, que é a gestão de riscos da tarefa. Aqui eu destaco a análise de riscos da tarefa como um fator crucial, mas um fator que realmente é o diferencial na questão da gestão de riscos é garantir que todo esse trabalho de mapeamento de riscos críticos e controles críticos reflita na tarefa dos nossos empregados a nível operacional, no intuito de garantir que a tarefa seja bem planejada, que os riscos críticos da tarefa sejam bem identificados e controlados. Um processo muito bem amarrado, né? Um processo muito bem amarrado, que, por fim, pretende garantir que tenhamos o awareness em segurança, a gestão de riscos individual. Todo esse sistema, no final dessa linha, ele visa garantir que os nossos empregados tenham conhecimento dos riscos críticos das nossas operações e, obviamente, tenham informação suficiente para tomar a decisão correta. Ou seja, a decisão que, de certa forma, ofereça segurança para executar o trabalho. Bem, desenhada essa estratégia, qual que é o desafio que nós temos dentro do nosso negócio, né? Nós falamos de mudanças, e o contexto do mundo, dos nossos negócios, muda bastante, né? E aí vem a primeira surpresa, né? Um contexto que estamos vivendo há algum tempo, né? Que é o Covid-19. Então, uma vez que nós tenhamos uma situação, o contexto mudou, o gerenciamento de riscos, ele precisa ser dinâmico, ele precisa identificar isso como um risco crítico, né? Ele precisa captar os riscos críticos dessa mudança de texto. Então, esse é o primeiro ponto, né? O que a estratégia, de certa forma, alimenta essa tática nossa de execução. O segundo ponto importante, definição de estratégia de controles, né? Uma vez que tenhamos uma estratégia de controles bem definida, né, nós conseguimos, obviamente, controlar a condição perigosa. Nesse momento, eu destaco o papel da Anglo-América na questão do Covid, né? Nós determinamos ações internas e externas dentro da empresa. A empresa investiu mais de 130 milhões de reais, né, em ações internas de controles, como testagem, distanciamento social com a tecnologia smartwatch, desdensificação das nossas operações através do home office, da aplicação de home office, e além de ações externas, né, adquirindo mais de 400 mil itens para as comunidades ao nosso entorno, para, de certa forma, amparar, né, e equipar as comunidades ao nosso entorno, para, de certa forma, lidarem com esse desafio, né?
Então, uma estratégia de gestão de riscos, ela é importante porque ela dá o poder ao negócio de reagir a essas mudanças que acontecem no contexto das organizações e do mundo de uma maneira geral. Passando isso para a gestão de riscos da tarefa, né? A ideia é que esse novo conceito seja incorporado às tarefas das nossas operações e, por fim, atinja a nossa operação para que um hábito seja implementado e que, com o tempo, esse hábito vire uma cultura. E, obviamente, que abasteça, né, o nosso sistema de riscos com informações como esses controles estão desempenhando. Um ciclo de PDCA. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre desafios. E, rapidamente, já gostaria de passar para as alternativas também que a empresa vem trabalhando. E, nesse sentido, eu destaco a gestão digital de controles críticos, né? A gestão digital de controles críticos é uma gestão que foi criada sobre o contexto recente da mineração diante dos incidentes que ocorreram na mineração nos últimos anos. Sobre qual perspectiva, né? Primeiro, sobre como os controles críticos são monitorados atualmente, né? E quanto tempo é demandado para receber informações sobre esses controles críticos, né? E aonde essas informações são, de certa forma, eu diria, guardadas, né? Então, o desafio nosso de certa forma, foi aumentar a visibilidade dos riscos, né? A liderança da empresa e aos empregados como um todo, padronizar e centralizar informações, de certa forma, estabelecer uma frequência de reportes, tá? Criar mecanismos para registrar histórico e também antecipar problemas futuros que podem acontecer dentro da operação. Nasceu, então, a gestão digital de controles críticos. Essa gestão digital, ela vem, tá, através de uma aplicação web, tá, projetada para facilitar o acesso e a visualização, tá, de como gerenciamos os riscos dos nossos negócios, né? Capitaneada pela operação de níquel, que foi o primeiro piloto, onde a gente tem como objetivo automatizar e digitalizar os controles dentro das nossas operações, né? Para quê? Para ter informações mais confiáveis, no tempo adequado e da maneira correta. E para isso foi feito um aporte tecnológico, né, que estamos trabalhando atualmente. Bem, essa solução, como eu falei, né, a ideia é que a gente tenha aí como objetivo identificar, implantar soluções, automatizar riscos críticos, né, permitindo um monitoramento online, né, otimizando a qualidade dessas informações, obviamente, né, e aumentando a eficácia do gerenciamento de riscos. O benefício que a gente espera, obviamente, maior segurança, maior visibilidade, suporte e agilidade na tomada de decisão, e uma análise preditiva, né, dentre outras aí, benefícios esperados dentro desse sistema que é tão importante e vem sendo executado aí pela empresa. Um breve overview dessa arquitetura, né, como alternativa que a gente vem desenhando. Nós temos aqui, né, vários sistemas que armazenam dados sobre controles críticos no front, né, nas operações. Então, a arquitetura desse sistema se baseia em coletar esses dados, né, dos sistemas operacionais via Azure Data Lake, né? Uma vez feito isso, né, os dados são lidos no Data Lake, tá? E os indicadores e alertas são calculados e disponibilizados, né, no sistema GDCC. Então, existe um algoritmo aqui, dentro desse sistema, né, e ele foi criado com base nos monitoramentos de controles críticos, determinados por parâmetros definidos nesses controles críticos. Né? Bem, esse material, né, dos controles críticos, essas informações, uma vez que há uma falha de controle crítico, aparece nesse dashboard aqui a falha do controle crítico. Essa falha vai para o dono do risco crítico e emite um alerta, né? E através
através desse alerta, nós recebemos aí informações sobre ações a serem tomadas, né, implementadas para termos aí uma operação e um processo seguro. A ideia do sistema do GDCC, né, é auxiliar, né, as nossas operações no monitoramento online dos controles críticos, né, possibilitando a tomada de decisão mais rápida e assertiva, favorecendo a nossa gestão. Aqui é uma carinha do sistema, tá? Aqui nós temos as informações gerais consolidadas do sistema em formato de dashboard. Aqui nós podemos ter uma visão com zoom de acordo com a necessidade da operação. Nós podemos ver por planta, por departamento, por risco, por controle, por monitoramento, tá? E podemos ainda ver o histórico dos controles críticos, né? Ou seja, qual que é o histórico de funcionamento dos controles críticos? São disponíveis? São confiáveis? Têm a capacidade de sobrevivência adequada? Então, são esses pontos que nós avaliamos bastante aí dentro desse sistema, e essas informações são detalhadas e compartilhadas com toda a nossa operação. Bem, com isso, né, com essa alternativa que a gente vem desenvolvendo e com a estratégia de gestão de riscos que nós construímos, a nossa ideia é cumprir com o nosso propósito, né, e reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Basicamente é o que eu queria passar para vocês hoje, né, sobre a gestão aí de controles críticos, e eu já passo a palavra para o Lindomar. Obrigado, Thales. Muito bom o seu material. Eu já deixo um aviso aqui, as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, podem colocar no chat, porque agora a Carmen vai entrar com a apresentação dela, e no final nós respondemos aí as perguntas. O que não for possível durante o evento, a gente procura encaminhar as respostas posteriormente, ok? Carmen, por favor, se apresente e fique com você agora. Muito obrigada, Lindomar. Muito obrigada, Thales, adorei a sua apresentação. E eu queria agora falar sobre uma questão não de engenharia, porque eu não sou engenheira, eu trabalho com antropologia e cultura, que é esse macro contexto que facilita ou dificulta a disciplina operacional e a gestão de riscos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente pensar junto sobre o desafio da cultura na gestão de risco nas organizações. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Bacana. Então, vamos lá. Uma questão relevante quando nós olhamos para todos os grandes acidentes que, infelizmente, nós coletamos no Brasil agora nos últimos 10 anos, e não foram poucos, quando a gente olha para eles e olha para o volume imenso de perdas, fica aquela pergunta que todo mundo tem meio no ar, que é o que a gente poderia ter feito e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais. Uma das coisas que aparece no debate até político é que, aparentemente, algum acionista ou alguém se beneficiou de fazer economias que não deveria, com manutenção ou com gestão de riscos, o que não é verdade. Todo mundo sabe do impacto negativo dos acidentes para as organizações, para todos os stakeholders. Está aqui um pequeno gráfico dos muitos que existem na imprensa, de modo geral, sobre o impacto dos grandes acidentes nas ações. Mas uma coisa que a gente fica no ar ali, poxa vida, fizemos tantos esforços, como é que essas coisas ainda acontecem? E o que a gente poderia fazer para que não acontecesse? Tem uma coisa que a gente sabe, na hora que a gente vai... Vocês estão vendo a tela compartilhada? Não, bom. Não, tá normal, tá normal. Tá bom. Uma coisa que a gente sabe sobre todo o que havia de comum nesses acidentes é que havia pessoas nos locais
onde os acidentes ocorreram, onde os fatos generativos estavam, que sabiam que existiam esses riscos. Então, o que a gente está fazendo para lidar com esse tipo de informação e qual é a governança de riscos que leva a esses fatores humanos, a informação de quem está no local, em consideração na hora de evitar grandes acidentes. As informações foram desperdiçadas, esse é um fato, e o custo do desperdício dessas informações é aquele impacto que a gente viu, de modo geral, ali no preço das ações, fora o que se gastou na mitigação dos erros, na compensação das pessoas. Por que essas informações são desperdiçadas? E será que elas são mais desperdiçadas em um país do que os outros? O que a cultura tem a ver com isso? E o que a cultura nacional tem a ver com isso? Eu gostaria de mostrar rapidamente aqui um ranking da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que hoje está em vários lugares do mundo, era só em Genebra, mas agora a gente tem aqui no Rio, tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte. Nesse ranking da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, nós vemos aí uma hierarquia de países pelo volume de patentes produzidas. Nós olhamos para isso e vemos ali, de 2017 para 2018, a China ultrapassa os Estados Unidos como potência inovadora. De 2018 para 2019, os Estados Unidos reage, estava ali com um crescimento pequeno, deu um salto grande de 2018 para 2019. A gente vê o Japão ligeiramente desacelerando. De 2017 para 2018 também a gente vê ali a República da Coreia ultrapassa a Alemanha, de modo que o eixo da inovação sai do Atlântico para o Pacífico, então no Pacífico hoje os principais países inovadores. A gente procura o Brasil aí nessa lista e ele está lá num 30º lugar, e se mantém esse 30º lugar ali, mesmo tendo tido uma ligeira recuada, porque outros países foram piores. E a gente pergunta por que isso, por que o Brasil está nessa situação? As respostas mais comuns para isso é que nós temos uma educação ruim e que nós temos problema de infraestrutura. Mas, de fato, isso é senso comum e não é ciência. Quando a gente mergulha para olhar esses dados, a causalidade não é essa. E é interessante olhar um pouco melhor por que nós estamos numa situação tão ruim. Nesse mesmo relatório, se a gente sai do ranking por número de patentes e olha ali pela efetividade da gestão da inovação, o Brasil cai de 30ª posição para a 62ª, 16º entre os países de renda média para alta, 4ª posição na América Latina e Caribe. Então, quando a gente olha para a nossa posição relativa na América Latina e Caribe, o enigma fica maior ainda. Como é que a gente pode estar em 4º lugar? Como é que o maior país e o mais rico da América Latina... não, a gente tem o México aqui, né, mas se a gente pegar a América do Sul, como é que a gente está aqui nessa posição? Vamos dar uma olhadinha aqui. Em 2019, o Brasil conseguiu 1.853 patentes para 210 milhões de habitantes. A República da Coreia, 141 mil patentes para 51 milhões de habitantes. A Suécia, 18 mil patentes para 10 milhões de habitantes. E a pequeníssima Finlândia, 8.692 patentes para 5 milhões e meio de habitantes. 5 milhões e meio é menor do que o município do Rio de Janeiro. Tem menos universidades e menos PhDs, não é do que o do Brasil, é do município do Rio. É óbvio que eu tirei São Paulo para não virar uma lavada, né? Quando a gente olha para o Censo Nacional de Educação nesse ano, então, se a gente para de olhar para a educação pelos dados do PISA, da OCDE, porque, na média, a gente está muito ruim, mas, como dizia Roberto Campos, o problema da média é que se você está com a cabeça no forno e o pé no congelador, na média você deve estar confortável. Se nós olharmos em números absolutos, nós vamos ver que em 2019 nós tínhamos 8,6 milhões de estudantes cursando graduação no Brasil. Se a gente olha para a população da Finlândia, a gente tinha 1,5 vezes a população da Finlândia só na graduação. E olha que na Finlândia tem idosos, tem aposentados, tem crianças, tem pessoas que não trabalham, muita gente que não está envolvida com inovação. E se nós olharmos para a formação total de mestres e doutores, em 2017, nós tínhamos 972 mil
mestres e doutores da nossa população, e a gente sabe que o doutorado brasileiro sempre tem essa questão do sanduíche no exterior e que a nossa produção científica não é ruim. Por que a gente não inova? A resposta está aqui. Esse aqui é um estudo da relação entre confiança e performance econômica. Foi inicialmente feito por Zach Knack, publicado no livro do Oliver Williamson, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2009, e ele mostra que há uma correlação estatística direta entre propensão a confiar e performance econômica. Quando nós olhamos aqui, os países mais ricos são aqueles que mais confiam, os países com maior dificuldade de geração de riqueza são os que menos confiam. O Brasil está aqui embaixo, no eixo do Y, ali perto de 5.000, como o país do mundo com a menor propensão a confiar. Se eu não confio, em primeiro lugar, eu não crio estratégias para incluir o outro na solução de problema, eu foco no curto prazo, foco na tarefa, foco nos controles, foco no que pode dar errado, e não crio nenhuma estratégia para apoiar que a inteligência das pessoas se some à estratégia geral dos negócios. Existem várias causas para isso. O Brasil é um país com uma distância de poder muito grande, esse aqui é a comparação de culturas pela metodologia do Geert Hofstede, que é reatualizada a cada 10 anos, desde o final da década de 60. A gente vê ali no primeiro indicador, isso é um print de tela do Instituto Hofstede, a gente vê ali o Brasil com uma distância de poder muito mais alta. A distância de poder é uma medida do quanto a gente aceita autoritarismo e do quanto a gente aceita desigualdade, então nós aceitamos mais do que os países inovadores. Nós temos um individualismo mais baixo, significa que a gente não tem formação para autonomia, né? Autonomia é um indicador de nível de individualismo, a mediana aqui é 50 pontos, quem está abaixo de 50 é coletivista, e nós temos o coletivismo latino-americano, que é o amiguismo, e o familismo de ficção, o paternalismo, onde a questão do erro é varrida para baixo do tapete, e a gente não consegue criar confiança profissional. A confiança pessoal do amiguismo ela é oposta à confiança profissional que gera desempenhos econômicos. Isso é um desafio significativo. Essa questão de masculinidade e feminilidade está no ranking, mas não se aplica à gestão de riscos. É interessante a gente dar uma olhadinha ali no índice de distância de propensão a evitar incerteza. Nós tentamos muito evitar incerteza. Então, ao contrário de países de menor distância de poder e menor aversão à incerteza, ao invés de nós olharmos de fato para todos os riscos, colocar tudo sobre a mesa, trazer os riscos comportamentais, trazer os riscos sociais, os riscos culturais, pensar como é que a gente endereça, a gente finge que esses riscos não existem e foca nos riscos derivados do processo produtivo, e dificilmente a gente olha para os riscos derivados da coordenação humana. A gente tem muito manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no contexto manda quem pode, obedece quem tem juízo não diz que tem problema lá embaixo e que tem riscos iminentes. Ninguém quer levar notícia ruim para cima, a gente abafa a informação na base. Olha o que acontece também aqui, que curioso, quanto maior a distância de poder, peguei aqui países como Angola, México, Moçambique e Venezuela, que tem uma distância de poder maior que a nossa, o individualismo cai, quanto mais eu aumento a concentração de poder, mais eu diminuo a capacidade dos indivíduos de trabalhar com autonomia, e trabalhar com autonomia é um exercício que é difícil de fazer. E olha o que acontece com a orientação de longo prazo, ela cai e aumenta muito a autoindulgência. A autoindulgência não é problema meu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É tão difícil em sistemas de alta distância de poder, o indivíduo que está embaixo, levar a informação, ser respeitado naquilo que ele está dizendo, encaminhar e tratar, que chega uma hora que as pessoas dizem, pô, não é inteligente fazer isso. Então, em sociedades de alta distância de poder, é irracional trazer uma notícia para cima. Então, a gente acaba construindo um contexto de baixa disciplina operacional. Quando a gente pega e cruza o que acontece em países que têm alta aversão à incerteza e alta distância de poder, ou quando a gente cruza esses dois indicadores, a gente percebe que essas formas de pensar
que estão na cultura nacional, elas impactam até na forma como os países preferem organizar as empresas. Então, nós achamos que essa nossa burocracia piramidal, com norma, padrão, procedimento, controle, acompanhamento, governança, auditoria comportamental, é excelência, mas a gente não percebe que isso é a reprodução de um modelo cultural. Países de baixa distância de poder e baixa aversão à incerteza, como os países anglo-escandinavos e Holanda, não gostam de pirâmides, eles gostam de modelos implicitamente estruturados, como é que a gente consegue pensar melhor como é que a gente coopera. A organização funciona mais como um mercado, em que as pessoas compreendem os objetivos e têm maior liberdade para se organizar, para trabalhar. Países de baixa distância de poder e alta aversão à incerteza, como os de língua alemã, Finlândia e Israel, gostam de pensar a empresa como uma máquina bem azeitada, pensar muito bem como é que eu crio só a burocracia do fluxo de trabalho para ter uma padronização adequada do output. Esses países são países que têm um volume de inovação imenso. Israel é o país do mundo que mais inova, são mais ou menos 13 milhões de judeus no mundo, nem todos estão em Israel, naturalmente, mas tem quase todos os prêmios Nobel de Medicina, quase todos os prêmios Nobel de Física, porque se eu tenho aversão à incerteza, mas eu tenho uma sociedade muito horizontal, a gente trabalha junto como mitigar os riscos, e aí isso gera uma dinâmica de inovação muito grande. Quando eu penso isso top-down, ou eu boto a engenharia para pensar e o executante para executar, a distância entre a tarefa prescrita e a tarefa real, ela permanece alta, mesmo que aparentemente a consulta tenha sido feita, porque as pessoas não falam, né? Então, nós estamos ali no quadrante de cima, alta distância de poder, alta aversão e incerteza, que é onde estão os países latinos, mediterrâneos e islâmicos, justamente onde disciplina operacional não é exatamente uma norma. Então, culturalmente, a gente produz um tipo de contexto que gera uma maior ou menor aprendizagem para um lado ou para o outro. Nesse tipo de contexto cultural, a gestão ela é muito mais política do que estratégica. E o que as pessoas aprendem é a sobreviver em contextos políticos. Bom, na hora que a gente vai olhar ali o que acontece com a gente nesse quadrante de cima no Brasil, porque a gente ainda tem dificuldades maiores do que França, Itália e esses outros países, é que o Brasil, além de ter essa propensão à burocracia plena, para a padronização de processo, um foco muito grande na tecnoestrutura, só na engenharia, como é que a engenharia resolve engenharia fica ali, sem que a engenharia se encaixe dentro de uma coisa mais interdependente, nós temos um problema imenso de heterogeneidade e desigualdade que faz com que a comunicação entre nós não funcione bem. Então, essa é uma outra questão que eu gostaria de explorar aqui muito rapidamente. Como é que heterogeneidade e desigualdade funcionam? Eles aumentam a percepção de incerteza e aumenta a nossa propensão a botar controle, o que aumenta a dificuldade de transacionar para aprimorar o sistema. A heterogeneidade é um fator de cultura. Imagina que eu tenho aqui uma vaquinha pastando, tem aqui uma mãe brasileira, aponta e diz, olha, filho, olha a vaca. Ali tem uma mãe indiana, aponta e diz, filho, olha a vaca. As duas estão apontando para um animal de 4 patas que muge e pasta, que é o aspecto denotativo da comunicação, mas conotativamente, para uma vaca é comida, para outra a vaca é sagrada. Se eu preciso cooperar com forte heterogeneidade, o volume inicial de discordância é muito alto. A mesma coisa acontece com a questão da desigualdade. Vou contar para vocês aqui, uma vez eu estava observando uma empresa que está preparando pessoas para tarefas em altura, de alto risco em vários lugares. O engenheiro foi fazer uma palestra para os operários falando sobre a importância do trabalho seguro, mostrou a famosa pirâmide de Bird, que todo mundo conhece. Terminando a apresentação com a pirâmide de Bird, como o auditório era no 2º andar, o engenheiro falou, gente, vamos segurar no corrimão, né? Seguindo o que se falou na palestra, para a gente começar seguro. O operário que estava atrás falou para o outro, boy, olha esse cara que marica. Terminou a palestra, eu colei no operário, né? Porque isso me interessa,
e perguntei, se acha mesmo? Por quê? Ele falou, não, não é isso não, moça, mas olha só, a princesa vem aqui falar, todo arrumadinho, parece que a avó arrumou para ir para a missa, se chegar perto, a princesa deve até estar de perfume, segura no corrimão, cara, que palhaçada, o que vai acontecer? Vai cair, vai bater o joelhinho, vai fazer dodó e neném, e a vovó não está aqui para dar beijinho. Tirou a gente do trabalho para ouvir essa besteira. O que eu ouvi ali desse operário? Em primeiro lugar, ele não tinha entendido nada da pirâmide de Bird, porque ele sequer sabia o que era estatística. Então, com uma forte desigualdade educacional, social e cultural, a gente acha que está sendo didático, mas não foi compreendido. Ele não tinha sequer segundo grau completo. O engenheiro estava pensando na imagem de cima, aqui, da pessoa caindo da escada, e ele estava pensando na imagem abaixo. Ele mora numa favela, ele tem que ligar para casa para saber se está tendo tiroteio ou não para subir. Segurar no corrimão parece tão desproporcional em relação ao conjunto total de riscos que sequer faz sentido lógico. Então, essas são questões que acabam fazendo com que a gente não confie no outro, porque esse nível de desentendimento a gente fala, pô, não vai adiantar nada, é caso perdido. E o que a gente prefere fazer? Foco na tarefa, no curto prazo, nos riscos, no erro e no que pode dar errado. A gente tem muita dificuldade de resolver problemas complexos e sistêmicos, de dificultar a criação de coalizões orientadas para ganhos para todos, enxergar o que pode nos apoiar, dificuldade de acreditar. A gente faz uma gestão mais política do que estratégica, investiga com dados superficiais, porque a gente não vai na causa dos dados culturais ou sociais que impedem que o sistema evolua, e a gente aceita muita causalidade mágica, dizer, o acidente aconteceu porque a contenção se soltou, o acidente aconteceu porque o parafuso estava desgastado. Quer dizer, são seres mágicos que agem por si, a gente não vai olhar o que no sistema social desse sistema sociotécnico causou isso, e a gente aceita muito quando o operário diz, pô, mas a empresa não quer isso de verdade. A gente pergunta, a empresa é quem, cara pálida? Então, a falta de objetividade empírica impede que o sistema evolua. Oliver Williamson, olhando para isso, chega à conclusão de que sociedades complexas como a nossa só evoluem no nível da governança corporativa. Se a gente olha para a cultura organizacional como um fator crítico para a evolução, e se a gente consegue criar entendimento e compartilhamento ali dentro para avançar. Uma das formas de resolver esses problemas é com liderança compartilhada no nível da tarefa, discutindo os riscos e como mitigá-los. Alguns estudos de caso que a gente fez mostram que isso é extremamente efetivo. Pensando em cultura, então, em vez de pensar na cultura como valores e crenças, pensar na cultura aqui como nós conseguimos criar consciência e coalizão em torno de uma causa comum e de indicadores, como nós incluímos as pessoas, como nós facilitamos para que as pessoas estejam na mesma página e compreendam os desafios conjuntos, porque é isso que permite esse alinhamento por meio da cultura e a consolidação da cultura de excelência. Projetos piloto ajudam, mas, de fato, a liderança compartilhada no nível da tarefa vai aumentando a nossa percepção de confiabilidade e previsibilidade das ações humanas. A gente não consegue fazer isso de cima para baixo, a gente só consegue fazer isso de baixo para cima. Essa é a famosa pirâmide do Lencioni, que em países de forte confiança, a pirâmide dele começa ali pela presença da confiança. Se eu confio, eu tenho tolerância ao conflito, um traz um dado, eu discordo daquele dado, eu coloco outras informações na mesa, a pessoa não sente que eu estou atacando ela, mas que a gente está debatendo dados. Isso aumenta o comprometimento, a coragem para assumir responsabilidade e atenção a resultados. A gente não tem um pré-requisito necessário para essa pirâmide, que é o degrau de baixo, de como nós juntos, com liderança compartilhada, construímos confiabilidade e previsibilidade para fazer esse movimento. Bom, aqui estão algumas das nossas reflexões sobre o tema, nossos livros e resultado das nossas pesquisas. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Excelente, excelente, Carmen. Muito obrigado
pela sua explanação. Foi, assim, um momento de reflexão mesmo. Pessoal, nós temos alguns minutinhos e eu tenho várias perguntas que foram feitas para vocês. Nós não vamos conseguir responder a todas, não vamos conseguir, mas eu vou fazer uma primeira aqui para você, Thales, e já vou fazer uma outra para você, Carmen, porque assim que o Thales terminar, você já entra também com a sua resposta, considerando que o nosso tempo ele está esgotando. Bom, Thales, quanto à questão da gestão do risco, nós temos uma pergunta relacionada ao controle crítico. Quando você comentou sobre os controles críticos, que é uma das etapas importantes para evitar que os acidentes aconteçam, né? Essa verificação do controle crítico, ela é feita por quem? É pelo dono do risco? É pela equipe da segurança? É pela liderança? Você tem um grupo de pessoas? Como que vocês conseguem fazer essa verificação do controle? Qual a periodicidade? E para cá, aí eu já vou fazer a pergunta da Carmen também, porque depois a Carmen já entra respondendo. Ô Carmen, a sua reflexão, ela foi muito importante para nós. E aí vem um item. O comportamento ele influencia diretamente a pessoa correr o risco ou não, dentro de uma unidade operacional. Como que nós conseguimos, na sua percepção, como que nós podemos fazer para que uma pessoa que tenha um conhecimento, que ela conheça de regras, vamos dizer, que ela é treinada, mas que ela consiga manter o seu nível de atenção em alta durante toda a jornada de trabalho? Porque muitas das vezes, quando é uma tarefa muito crítica, o nível de atenção é muito alto, que as pessoas conseguem executar sem tanto problema. Quando entra nas atividades mais rotineiras, triviais, que não são atividades críticas, geralmente acontece o maior número de acidentes. Como fazer que esse comportamento fique em alta, esse nível de atenção fique em alta durante a jornada? Thales, com você primeiro, por favor. Obrigado pela pergunta. Sobre a questão dos controles críticos, eu acho que vale a pena a gente mencionar que esse processo de monitoramento ele precisa ser democrático e, obviamente, permear sobre toda a operação. Então, os donos de controles críticos, que são pessoas que trabalham na operação, tá? Engenheiros, técnicos, que tenham competência para avaliar a disponibilidade, a confiabilidade e a capacidade de sobrevivência desses controles críticos, realizam esse tipo de atividade, tá? Então, não é um processo hierarquizado, é um processo que é avaliado por competência, né, que tem forte presença da operação, e é um processo descentralizado, de novo, onde a operação ela é dona e ela faz essa gestão dos riscos críticos, né, e dos seus controles em si. A frequência, hoje nós temos a frequência mínima de verificação, né, de formalização dessa verificação mensal, né, e a frequência varia de acordo com o monitoramento que é realizado, né? A ideia, só pegando um gancho aqui sobre a nossa alternativa da gestão de controles críticos, a ideia é que cada vez mais esse monitoramento ele tem uma frequência maior, a ponto da gente conseguir, de certa forma, enxergar a disponibilidade do controle e tirar a figura humana dessa análise e monitoramento, e sim buscar esses dados diretos do sistema. Obrigada, gente, pela pergunta. Essa não é uma pergunta com uma solução simples. Normalmente, os ritos são aquelas atividades que nos ajudam a prestar atenção em coisas que estão frouxas no nosso radar. A gente tende a ir criando complacência para as tarefas, isso é natural, independente da cultura nacional em que a gente esteja, mas a liderança compartilhada, a gente juntar as pessoas e pensar como é que a gente está indo na relação de complacência, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode mudar, são coisas que ajudam a ter essa visão para esses comportamentos de risco. Uma coisa importante nessa questão do comportamento é entender que o comportamento, ele
é muito dependente do contexto. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu estou no Japão, em que todo mundo é pontual e tem muita disciplina para atravessar a rua, eu vou atravessar a rua e eu vou chegar pontualmente nos horários. Se eu estou num país que é uma bagunça danada e que ninguém obedece a lei de trânsito, tem alguns cruzamentos, sem aqui julgar, mas na Índia, por exemplo, que não tem sinal de trânsito, se eu ficar parado esperando para fazer tudo certo, eu vou morrer atropelado ali e não vou atravessar a rua. Então, o contexto fala muito sobre a racionalidade que a gente vai implementar ali. Quando a gente tem disciplina operacional para pensar essas coisas juntas e gerar soluções para elas, em que a própria operação, a própria manutenção, a própria movimentação de carga, a gente tem momentos para debater como é que a gente evita entrar no piloto automático, a gente consegue um nível de atenção maior. Mas tem uma coisa importante no contexto, é que a integridade e consistência da gestão é importante para a disciplina operacional. Então, se tem muitas coisas que não foram tomadas conta e a gente pede para o operador tomar cuidado, porque tem uma disciplina operacional muito grande, a gente cria a descrença racional. Então, tem que dar uma olhada no sistema como um todo. Excelente. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Nós temos aqui mais algumas perguntas, mas não dá mais tempo para responder. Eu quero agradecer ao Thales, agradecer a Carmen. A Carmen já é uma referência nacional que nós conhecemos há muito tempo. O Thales eu conheci hoje, mas foi muito boa a sua apresentação também. A Carmen nós já conhecemos, né? Já tem livros, então muito bom o trabalho de vocês, parabéns. Eu queria só dizer aos participantes, às pessoas que estão nos acompanhando, que essa palestra ela estará disponível após o evento no canal do IBRAM no YouTube. Muito obrigado a todos e até a próxima.